E meus colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar seguimento às nossas aulas de introdução à engenharia ambiental. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para vocês, que é o tema de como é que você, engenheiro ambiental, e como é que a sua engenharia se relaciona com o meio ambiente que você apaixonadamente tanto quer preservar. Então vamos discutir hoje esse tema, a engenharia no meio ambiente. Ela é vilã ou ela é solução? Esse seria o tema geral. E nós vamos então, na verdade, tratar sobre o profissional da engenharia ambiental, você, e a sua atuação no contexto da engenharia ambiental. Bem? Então, nós vamos seguir aqui fazendo algumas perguntas. A primeira delas é: a saúde das pessoas é afetada pela engenharia? Se ela é, você deve se perguntar: por que a saúde das pessoas é afetada pela engenharia? Será possível que a engenharia, na sua atuação, acabe trazendo problemas de saúde para as pessoas? Acabe trazendo situações deletérias para o meio ambiente? Vamos dar um exemplo. Quando você faz uma construção de um prédio em uma cidade, ou quando você chega para fazer um grande movimento de terra em uma área, faz o desmatamento, e numa zona rural, e aí você começa a fazer um movimento de terra, e você começa a espalhar poeira no meio do mundo em grande escala, e os ventos levam, e aí existem comunidades próximas que começam a receber aquele pó, e é um pó fino, argiloso, às vezes até silicoso, e começa a causar problemas respiratórios nas pessoas. Então, intervenções de construção civil no meio urbano, como eu comentei, imagine que você está ali, né, construindo um prédio, e aquele prédio está na sua construção no bate-estacas, né, para fazer a fundação, causando um barulho, e um barulho intermitente e de grande intensidade, pode causar problema de audição às pessoas expostas no entorno do prédio. Então, será que a engenharia atuando causa problema para as pessoas? É possível que cause, sim. Mas há uma solução? Existem maneiras de se minimizar esse impacto, de minimizar esses problemas que a engenharia causa para as pessoas? É claro que existe. Eu não vou dizer que não há como afetar. Vamos ficar, mas reflita, talvez você encontre situações em que a engenharia possa atuar e não necessariamente causar. É possível, especialmente nas circunstâncias, nas obras mais simples. Mas se você considerar a cadeia da engenharia, a cadeia de suprimento da engenharia, por mais que você não cause, de repente, problema para as pessoas aqui neste ponto da cadeia, digamos, lá no centro urbano na construção, mas lá na fábrica de cimento você causa um problema ambiental. E um problema ambiental não só para o meio abiótico, mas também para as comunidades de entorno da fábrica, por exemplo. E aquela fábrica produz o cimento, depois lá na frente, na cadeia de suprimentos, vai ser utilizada dentro da construção. E aquela construção utilizando o cimento não causa um problema ali na comunidade aonde está sendo realizada a construção. Mas lá atrás você vai ter problemas. Então, se você considerar o todo, se você considerar a cadeia de suprimentos, de repente você sempre vai encontrar um impacto ou outro da atuação da engenharia, e aqui eu estou dando o tempo inteiro o exemplo do impacto da engenharia civil, da construção, da infraestruturação, mas existem outras modalidades, né, de impacto. Se formos então entrar na indústria, aí você mesmo pode autorreplicar exemplos que você pode ver na sua própria mente, né? Então, sim, a engenharia, ela vista, né, isoladamente, ela pode ser considerada uma vilã para o meio ambiente. Porém, com o desempenho de vocês, profissionais da área de engenharia ambiental, você pode
transformar essa vilania em solução. Então, claro, os fabricantes dos produtos, os construtores, né, os projetistas, as instituições de ensino, pesquisa, clientes e usuários fazem parte de todo esse contexto, mas você, como um profissional da área de engenharia, pode atuar, inclusive, em todas essas áreas aqui, quer como na fabricação de produtos, como construtores, como projetistas, como formador, como professor, um pesquisador da área, seja até como uma pessoa que é cliente e usuário de algo, mas tem o conhecimento de causa e, portanto, pode fazer o consumo consciente, etc. Existem muitas maneiras de nós podemos minimizar o impacto. Agora, se nós considerarmos a carreira de vocês, o impacto do engenheiro ambiental no nosso contexto nacional, é importante que a gente entenda como é que surgiu a engenharia ambiental no contexto brasileiro. E aqui, rapidamente, só quero demonstrar para vocês que no início da década de 90 do século passado, né, a Universidade Federal do Tocantins foi a primeira instituição no Brasil a oferecer um curso de engenharia ambiental, né? Então, foi ali o início do esforço brasileiro, digamos assim, através de colegas lá no Tocantins que iniciaram esse processo. A engenharia ambiental, ela é notavelmente uma carreira que é promissora, sim. Ela é uma carreira que está entre... Ela faz parte da modalidade da engenharia civil e ambiental. Ela no âmbito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia brasileiro, você tem a carreira da engenharia ambiental atrelada à carreira da grande engenharia, chamada engenharia civil. São as grandes engenharias: engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, etc. Então, você tem a engenharia ambiental atrelada à grande engenharia, chamada engenharia civil. Então, muitas das vezes, quando, por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação, você faz uma pós-graduação em engenharia civil e ambiental em algumas universidades. Como é o caso da UFPB, que depois passou a ser o UFCG em 2002. E aí você tem mestrado nessa área, doutorado nessa área. A carreira da engenharia ambiental, ela é uma carreira promissora, sim. Para você ter uma ideia, nos guias de profissões, muitas das vezes você vai encontrar o ranking, que varia de ano para ano, isso tem os sabores da geopolítica, né? Mas você tem a engenharia de petróleo, muitas das vezes como a engenharia número 1, de todas as grandes engenharias. Você tem a engenharia de petróleo, você tem a engenharia química, petroquímica ou química, você tem a engenharia elétrica e eletrônica e as suas derivações, você tem a engenharia mecânica, você tem a engenharia, agora tem as vertentes, né, robótica, etc., mecatrônica. Você tem a engenharia lá em quinto lugar, às vezes sobe para 4, às vezes cai para 6º, oscila e varia de país para país, mas você considerando aqui no contexto brasileiro, você vai ter a engenharia civil, que é uma engenharia de país em desenvolvimento, né, um país que ainda carece de infraestruturação. A engenharia ambiental, pasmem, acaba sempre figurando entre as 3 primeiras engenharias, no mínimo entre as 5 primeiras engenharias, as grandes engenharias, no ranking das profissões mais promissoras dessa área. Sempre. Então você vai ter engenharia de petróleo, quase sempre ganha, você vai ter a engenharia ambiental ali em segundo lugar, em terceiro lugar, oscilando de acordo com o sabor das circunstâncias. Mas olha, é uma profissão que vai exigir do profissional paixão. Vai exigir paixão pelas causas ecológicas e, é claro, também vai exigir habilidade em exatas. Se você gosta de matemática, se você gosta de física, se você gosta de química, se você gosta de biologia, bioquímica, se você gosta de geografia, se você juntar isso aí, bater no liquidificador, vai sair um engenheiro ambiental. Não significa necessariamente, professor, mas eu não gosto muito de matemática. Posso ser engenheiro? Pode ser engenheiro.
existe uma gradação, né? Existem muitas formas de atuação do engenheiro ambiental que não são necessariamente o tempo inteiro fazendo cálculos complexos lá, derivando o rabo do cão. Não, você não precisa ser um dominador profundo do cálculo avançado para ser um engenheiro ambiental. Você vai estudar cálculo avançado, você precisa tomar conhecimento do cálculo avançado, mas você não precisa necessariamente ser um matemático para poder ser um engenheiro, muito menos um engenheiro ambiental. Evidentemente que quanto maior o seu domínio na área de exatas, um profissional com mais tranquilidade no desenrolar do dia a dia você vai ser, é evidente, não podemos negar isso. Porém, não se assuste ou não fique pensando que você não pode ser um engenheiro ambiental extremamente competente, mesmo que você tenha lá as suas dificuldades com a matemática, com a física, etc. Agora, é claro, elas têm que ter um limite nessa dificuldade. Se você diz, mas eu quero ser um engenheiro, mas eu tenho muita dificuldade, eu tive problemas na minha base educacional, devo desistir, professor? Deve não. Ninguém deve desistir de nada, nunca, na vida. Não desiste de nada na vida. Especialmente se é um seu sonho, aí é que você não deve desistir mesmo. O que é que eu faço então? Corra atrás do prejuízo. Estude por fora, reveja assuntos, faça cursos, mini cursos, paralelamente ali, ó, lá, do jeito que você faz um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de alemão, um curso de francês, paralelamente aqui às suas atividades para poder turbinar a sua carreira, turbine a sua carreira vencendo as dificuldades da sua formação lá do ensino médio, da sua formação anterior, lá do ensino fundamental, de escolas públicas que muitas delas que não tiveram uma qualidade. Não tem problema nenhum. Você vai ter que ter habilidade em exata, sim, mas você pode superar essas dificuldades que talvez você tenha agora. Não se preocupe com isso. Então, a engenharia ambiental, e você, engenheiro ambiental, tem a finalidade de prevenir, remediar, minimizar toda alteração que possa ser causada, seja ela física, química, seja ela biológica, no meio ambiente. Então, você vai intervir sempre buscando inicialmente prevenir, mas quando não dá para prevenir, já aconteceu o problema, você pode minimizar o problema acontecido. Significa, e aqui eu já dou um conselho, que você não queira ser necessariamente o solucionador dos problemas da humanidade como engenheiro. Lembre-se, e aí nós devemos ter humildade aqui, toda solução que você trouxer, muito, mas muito provavelmente vai trazer um problema junto. Você resolve um problema e cria outro. E assim, nesse dinamismo, você vai procurando fazer o melhor possível para garantir não só a preservação do meio, mas também o bem-estar da população. Aqui eu chamo a vocês, que é muito importante no âmbito da atuação do engenheiro ambiental, ele se preocupar com o bem-estar das comunidades aonde ele atua. O engenheiro ambiental, então, é aquele tipo de profissional que avalia as dimensões do impacto, as dimensões das alterações. E deixa eu dizer, nem toda alteração que for feita pelo ser humano, nem toda alteração antrópica é necessariamente negativa. Então você vai aquilatar, você vai avaliar, de um lado, alterações deletérias, sim, que destruíram, sim, mas também existe um benefício que pode ser trazido a partir daquele tipo de exploração, daquele tipo de intervenção no meio ali abiótico e também no meio biótico. Muitas das vezes, e aí tem sido cada vez mais uma busca, especialmente pelo pessoal do radicalismo, né, da vertente do ambientalismo mais radical, buscar, e aí nós devemos trazer também, reter o que é bom do ensinamento dos colegas militantes dessa área, que é a busca por fazer adaptações sem ferir o meio, extraindo do meio ou se integrando ao meio e não necessariamente tendo que desmatar ou impedir que a biota funcione como ela funciona ali. Então, é um desafio? É um desafio. É possível? É possível. Existem situações pontuais de sucesso em escala reduzida, mas sim. Então, nós devemos avançar no sentido de compreender como nós podemos fazer intervenções que
não sejam deletérias ao meio ambiente e que, ao mesmo tempo, sejam benéficas para as comunidades que estão atuando e entrando e começando a explorar aquele meio ambiente. Então, o que vocês vão fazer, na verdade, é adotar procedimentos para essa minimização desse impacto. Impactos indesejáveis. Haverão impactos desejáveis? Haverão impactos benéficos? É claro que sim. E isso em escalas diferentes, tanto escalas locais, escalas regionais e, é claro, quando junta o somatório das ações em cada país, em cada região, você tem um impacto global. Do ponto de vista da legislação brasileira da engenharia ambiental, nós temos a atribuição do engenheiro ambiental no âmbito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E nós temos a resolução, é uma resolução antiga, do ano que eu nasci, né, do 218 aí de 73, mas que ela trata da competência do engenheiro de forma genérica. Essas são as atribuições conhecidas como as atribuições genéricas do engenheiro profissional engenheiro, certo? E aí você tem, no artigo 2º, você tem as atribuições listadas genéricas que vão de 1 a 18. Essas atribuições estão linkadas aqui, depois você pode ver, para nós não perdermos muito tempo, você vai ler, e você tem as várias atividades do engenheiro ambiental de 1 a 18, na verdade, do engenheiro de modo geral. Mas as atribuições do engenheiro ambiental, elas se circunscrevem às atividades que vão de 1 a 14, e aí você tem toda a lista de atribuições. Vamos dar exemplos aqui: supervisão, coordenação, estudo, planejamento e projeto, estudo de viabilidade, assistência, direção de obra, serviço, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer, bem atuante aqui o engenheiro ambiental na atribuição 6ª, desempenho e carga em função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, execução de obra, fiscalização, produção, condição de trabalho e execução de desenho técnico. Então, nós temos as atribuições de 1 a 14 e a 18. Aí você diz, peraí, professor, que conversa é essa? Quer dizer que eu não tenho todas as atribuições do engenheiro? Como assim? Eu não sou engenheiro pleno? Você é engenheiro pleno. Mas quer dizer que os outros engenheiros têm as atribuições de 1 a 18? Bom, nem todos. Vou dar um exemplo. O engenheiro de alimentos também não tem todas as atribuições de 1 a 18. Ele não é um engenheiro que tem competências para fazer as atribuições, a atribuição 15, 16 e 17, por exemplo. Certo? Um engenheiro de som, ele não é um engenheiro que tem as atribuições 15, 16, 17, e assim sucessivamente. É porque ele é menos competente do que os outros? Não. É porque a natureza da atuação profissional dele na engenharia não demanda, não requer que ele tenha as atribuições 15, 16 e 17. Eu recomendo a leitura, inclusive, que vocês possam fazer, faça uma pesquisa na internet, no site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Agora o de arquitetura não existe mais, no contexto do CONFE, agora está no CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Você veja a resolução número 447, que é do ano 2000, quando a arquitetura ainda fazia parte, de 22 de setembro de 2000. Ele dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e discrimina as atividades profissionais. Veja, ele meio que atualiza as resoluções no âmbito daquela portaria de 1973. E essa atuação, você vai ler aqui, né, você vai ver que o profissional trata no âmbito específico, ele diz, olha, compete ao engenheiro ambiental, e eu chamo a atenção para o artigo 2º, compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades de 1 a 14 e 18 do artigo 218, que é o chamado a decretão, né? O 200 de 1973. Então, ele toma essa resolução fundamental do CONFEA e concede as atribuições aos engenheiros ambientais relativamente a quê? Aí ele vai dar especificidade. A administração, gestão,
ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. Então, aí você vai ter essa sua atribuição garantida. E observe no artigo 4º, o engenheiro ambiental integrará, né, o grupo ou categoria da engenharia modalidade civil. Então, quando você vê a resolução de 73, eu chamo agora o 1 a 18 completo. Olha só, todas aquelas que a gente viu, e agora nós temos a atribuição 15, condução de equipe de instalação, montagem, instalação de árvore, montagem de árvore, instalação de quê? Eu estou brincando, né? Operação, reparo e manutenção de lagoa, de árvore, de equipamento, não faz sentido. Você não é um engenheiro que vai conduzir equipes de instalação, montagem, operação necessariamente. Não, para isso existem outros profissionais da área de mecânica, eletromecânica, da área de metalmecânica, da área de engenharia elétrica e seus afins. Você tem o pessoal da área de engenharia civil e seus afins. Aí você vai me dizer assim, professor, mas olha, eu tenho notado que o engenheiro civil, ele tem todas as atribuições, inclusive eu lendo, eu percebi que o engenheiro civil ele é quase que um faz-tudo. É verdade. Por quê? Isso dá uma discussão, um debate. Nós não vamos perder tempo aqui na aula, mas deixe-me só contextualizar o engenheiro civil historicamente em nosso país. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos não existia a figura do engenheiro civil, existia a figura do engenheiro de fortificação. Ele é um engenheiro militar, que ele tinha todas as competências de construção e infraestrutura, estradas, pontes, viadutos, aeroportos, construção de bunkers, estruturas de concreto, prédios, etc., canalização de água e esgoto, toda a logística para garantir o apoio no contexto de guerra, a escavação de trincheiras, colocação, proteção de taludes, etc. Quando terminou a guerra, esse profissional continha uma gama de experiências invejável em vários aspectos de construção, infraestruturação e fortificação. Mas como não existia mais a guerra, então o que foi feito? Estruturou-se a carreira da engenharia de construção, só que agora não mais bélica, agora para fins bélicos, mas agora civil, então construção civil, então engenharia civil. E aí esse profissional trouxe para a sua atuação uma capacidade de atuação para infraestruturação urbana, né, para infraestruturação logística viária, hidroviária, ferroviária e aeroportuária. Depois foram surgindo as outras engenharias, e aí as outras engenharias começaram a ganhar o seu espaço com o desenvolvimento tecnológico e científico. Mas veja, esses profissionais, portanto, têm as suas atribuições, todas elas voltadas para a atuação nas suas respectivas especificidades de carreira. Ok? E aí, no nosso caso, as atividades profissionais designadas nesse parágrafo poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto e separadamente, mediante análise do currículo do profissional em formação. Então, agora, modernamente, na resolução mais atual do CREA, inclusive de 2016, que vocês também devem procurar e ler, eu vou passar para vocês, vocês vão perceber que você vai ser formado e o CREA vai conceder a vocês as atribuições de acordo com o projeto pedagógico do curso de vocês. As disciplinas cursadas, as emendas com os conteúdos das disciplinas cursadas. Com base nisso, você receberá a sua especificidade de atuação de 1 a 14 e número 18. Lembrando que a 15, 16 e 17 não faz parte do seu dia a dia de atuação como engenheiro ambiental e sanitarista. Então, suas atribuições vão até a 14 e a 18. E não faça beicinho, né, de inveja, porque você não pode atuar no 15, 16 e 17. Não faz parte do escopo de atuação do engenheiro ambiental. Então, a regulamentação que eu recomendo que você leia, né, vá lá no site do CONFEA e faça a leitura,
CONFEA número 1073 de 2016. Nessa regulamentação, você tem as atribuições de títulos, atividades, competências e campo de atuação profissionais registrados no âmbito do CONFEA, né, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para efeito da fiscalização do exercício profissional, né, para que evite que um profissional possa ter sobreposição de atuação com outro profissional, ou então conceda, sem prejuízo de atribuição do outro, a sua atuação também na área dele. Então, a resolução concede as atribuições das atividades para os vários profissionais, né? E aí, para efeito dessas atribuições e competências, né, os diplomados, eles levam em consideração o nível de formação, desde o técnico de nível médio até aquele que fez um curso de pós-graduação stricto sensu. Nós temos lato sensu, que é uma especialização, né, ou um MBA, Master in Business Administration, ou uma pós-graduação stricto sensu, quer dizer, específica, como é o caso do mestrado e do doutorado. Tem também os mestrados profissionais. Mas a sequência de formação aí, você faz um curso, uma atuação, que é uma sequência de formação específica por campo de saber. E aí, você vai receber essa sua atribuição com base nessas formações que você tiver e as que você adicionar no futuro em sua carreira a partir de mestrado e doutorado, ok? Então, o que vai acontecer é que você tem as atribuições tais como elas já são padrão, né, de 1 a 14 e a 18, mas você vai poder adicionar competências que você eventualmente não possa ter adquirido no seu curso a partir de um curso de mestrado e de doutorado. Então, se você fizer um curso de mestrado e de doutorado, digamos, você é um engenheiro de outra área e você fez um mestrado em engenharia civil e ambiental e pagou disciplinas, por exemplo, na área de tratamento de esgotos. Pronto, então você vai poder trabalhar na sua atuação profissional fazendo o projeto e assinando um projeto de tratamento de esgotos, mesmo que você não seja um engenheiro sanitarista ou ambiental, certo? Então, um engenheiro, digamos, na área de produção, ele tem aquela questão da gestão ambiental, tem a questão do ISO 14001, a certificação ambiental, mas não é o foco principal do curso dele. Mas aí ele, no mestrado e no doutorado, ele começou a agregar competências fazendo a sua pós-graduação em stricto sensu em áreas relativamente a essa questão do tratamento de esgotos e de efluentes industriais, etc. E aí, ele vai poder assinar o projeto? Bom, ele vai poder sim assinar o projeto, desde que todo aquele curso que ele fez no mestrado e doutorado seja levado para uma câmara técnica no âmbito do CREA e a análise feita do mestrado e do doutorado que ele pagou concede a ele a chamada anotação na carteira. E aí, quando o CREA analisar o currículo do mestrado e do doutorado dele, ou só do mestrado, ou só do doutorado, e avaliar e ver que ele adquiriu aquelas competências para trabalhar com tratamento de esgotos, de efluentes, etc., aí o CREA anota na carteira dele, do CREA, a chamada anotação de responsabilidade técnica, anotação profissional, não é RT, é uma conferência de atribuição adicional, é a anotação na carteira do CONFEA, para que ele agora possa ter as várias atribuições. Eu vou passar aqui os slides e vocês podem depois pausar e ler com calma a definição para que você saiba o que é que significa um anteprojeto, que você vai poder fazer, o que é que significa uma análise, eu vou poder fazer arbitragem, o que é isso? Eu vou poder fazer assessoria, o que se trata a atividade da assessoria, da assistência, da auditoria, etc. E então, cada um desses, como é controle de qualidade? Consultoria, me interessa por isso aqui. Como é a atividade de consultoria que eu vou poder me responsabilizar diante do CREA e vou poder legalmente exercer minha profissão como consultor ambiental? Então vai vendo aí, coordenação, o desenvolvimento, o que é que ele chama de detalhamento, divulgação técnica, elaboração de orçamento, e vai, ensaio, ensino, especificação, estudos ambientais, claro.
execução. O que significa execução? Vou executar o quê? Execução de desenho técnico. Eu fiz um desenho técnico e aí eu posso me responsabilizar por ele tecnicamente? Claro que sim. Extensão, fiscalização, gestão, e aí vai. São vários em ordem alfabética, você vai pausando e vai lendo aí, ou depois você lê na resolução lá de 2016, na 1073 de abril de 2016. Você vai vendo, ó, projeto. Professor, eu posso fazer projeto e assinar projeto? Pode. Aqui está. Como é essa questão do projeto? Então, está aí a definição no âmbito da resolução, certo? Então, buscando e concluindo, você vai trabalhar e avaliar a dimensão de impactos em vários contextos de obras, de grandes obras de intervenção, de obra de engenharia civil, adaptação da obra ao meio ambiente ao longo da construção. Você pode trabalhar em empresas públicas ou privadas, né? Você pode trabalhar com elaboração de relatórios sobre impactos ambientais, fazer estudos através de levantamentos aerofotogramétricos ou sensoriamento remoto, mapeamento, cartografia digital tem sido cada vez mais comum, embora lembre-se que imagem de satélite é muito caro para se adquirir, a fim de que se fazer um estudo sério, um estudo detalhado, especialmente comparativo. Essa ferramentazinha Google Earth que a gente tem aqui é só para mera, vamos dizer assim, consciência situacional, né, para estudos preliminares, mas para poder embasar um estudo sério na área de sensoriamento remoto, você vai ter que comprar imagens de satélite, e elas são muito caras, né? Então, muitas vezes se lança mão mesmo da aerofotogrametria. Você tem um avião com câmeras específicas, Leica, instaladas em aeronaves que são adaptadas e você faz o voo. Esse voo é programado com técnicos especializados, os pilotos também são especializados para fazer o imageamento de áreas. Mas você vai pagar disciplinas específicas que vão tratar desses assuntos para que você consiga poder, na hora da atuação profissional, acionar as situações, os técnicos, coordenar equipes multidisciplinares para poder levar a cabo esses levantamentos. Você não vai realizar esses levantamentos, mas você vai ser capaz de coordenar essas equipes e saber como fazer, que tipo de software utilizar, que tipo de profissional contactar, como é que é feito aquilo, e você vai entender disto para ser um gestor do processo de condução dessas atividades. Você vai poder realizar pesquisas em laboratório. Lembre-se, o engenheiro ambiental não é um laboratorista, o engenheiro ambiental não é um químico, ele não é o profissional que vai para dentro do laboratório fazer análise físico-química. Você vai aprender a fazer? Vai. Se você disser assim, olha, não tem quem faça, você sabe fazer, vai lá e faz. Existe um padrão, existe um método chamado Standard Method. Você lê o Standard Method, vamos dizer assim, receita de bolo, entre 10 aspas, porque é mais complexo do que isso, mas você vai lá e você vai aprender a fazer, sim, as análises físico-químicas. Porém, você tem que ter, como engenheiro, a capacidade de interpretar os dados provenientes dessas análises. Você vai realizar essas pesquisas, vai fazer medições de campo, tanto de poluição de solo, água e ar, né? E aqui nós temos exemplos nessas fotografias de técnicos da Fundação Nacional de Saúde, onde você pode muito bem no futuro ser contratado, né, através de concurso público, e você vai realizar coletas para análise de água, coleta para análise de solo e fazer também verificações aí de qualidade do ar, né? Nesse caso aqui nós temos uma equipe, né, fazendo uma coleta de análise físico-química. Aqui nós temos um poço tubular, né, foi colocado aqui essa provetazinha aqui, né, semelhante a uma bomba submersa, colocada dentro do tubo ejetor aqui do poço, captada a amostra de água, depois coletada devidamente para fazer as devidas análises, né, algumas delas em loco. Você vai poder atuar como projetista na área de saneamento básico, especialmente voltado para infraestruturação, tanto urbana como periurbana e rural. Trabalhar com projetos de sistema de abastecimento de água, projetos de sistema de esgotamento sanitário, projetos de sistemas de drenagem pluvial, né, especialmente microdrenagem urbana e macrodrenagem urbana também, logicamente dentro do contexto de uma equipe que você também possa trabalhar para agregar aquilo que você não trouxe para o curso, né? Especialmente a parte de macrodrenagem. Mas pagando a disciplina, vai ser possível
você, ou até numa especialização, ou num curso de mestrado ou doutorado, você vai adquirir a competência para isso, né? Você vai pagar disciplinas na área de hidrologia e você vai conseguir entender como é que funciona esse processo do comportamento da chuva, né, no ciclo hidrológico, precipitando, carreando, e como é que ela tem que ser estudada no âmbito da bacia e como é que eu posso fazer para evitar as enchentes, especialmente no meio urbano. E também no meio rural, para evitar aí as sorocas e ravinas, né? Então, a erosão, né, do solo. Então, você vai poder, inclusive, trabalhar também na questão da gestão dos resíduos sólidos, na limpeza urbana e no tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Aliás, deixa eu dizer, uma área, e quem quiser ficar rico no Brasil pode investir, porque os prefeitos com a mão na cabeça procurando gente para fazer projeto, especialmente na área de aterro sanitário, né? E não tem gente com competência para fazer a logística, né, a engenharia de transporte, para fazer a otimização, usando aí, né, conhecimento de fenômenos dos transportes, para poder fenômenos dos transportes lá da hidráulica, no aspecto mesmo da logística, de engenharia de transporte, para otimizar o fluxo, né, dos caminhões compactadores na malha urbana, para fazer a coleta do lixo na área urbana e levar para o aterro sanitário. Mas olha, projeto de aterro sanitário é um problema. Gente que saiba fazer e faça bons projetos para poder atender ao consórcio de município que está sendo formado e que ainda não conseguiu atingir a meta, foi adiada agora para 2024. Existe uma janela de oportunidade enorme para engenheiro ambiental se dar bem, beneficiando a comunidade com o projeto de aterro sanitário, mitigando o impacto ambiental e aí também profissionalmente. Bom, no serviço público, depois você pode pausar e ler, você tem aí, pode atuar no Ministério da Saúde, no âmbito da FUNASA, né, para trabalhar o saneamento básico em comunidades periurbanas, rurais, em pequenas cidades. O Instituto, né, conhecido Instituto Chico Mendes, né, do Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente no âmbito do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, Atividades de Preservação e Conservação de Patrimônio Natural, etc. No caso do ICMBio, as unidades de conservação, você pode atuar. A Agência Nacional de Águas, né, a parte do uso, a gestão hídrica, né, águas dos rios e lagos no domínio da União, a implementação, a gestão, né, da Lei das Águas, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e garantir o controle de qualidade da água, né, que é gerida para as populações. Petrobras é um emprego muito cobiçado pelo jovem brasileiro da área de engenharia. São bons salários, tratam bem seus profissionais, mas na área de engenharia ambiental você tem o engenheiro ambiental contratado como engenheiro de meio ambiente, né? E você pode também dar uma olhada no site da Petrobras. Aqui só um print para que você veja aqui o depoimento de engenheiro de meio ambiente lá na Petrobras, a Zampolo aqui, né, dizendo: olha, aprendo diariamente ao buscar soluções para situações propostas, coordenando e participando de projetos diversos com as áreas operacionais e órgãos ambientais. Então, ela vai trabalhar, né, na engenharia ambiental no âmbito da exploração de petróleo, né, e de refinação desse petróleo nas refinarias da empresa. Se você quiser ir para a iniciativa privada, você tem aí, por exemplo, a Vale, né, do Rio Doce, a exploração de minas de ferro, usinas hidrelétricas, gás natural, biocombustíveis. Você tem a grande empresa Odebrecht Ambiental, que promove saúde pública, preservação do meio ambiente, que é uma subsidiária da grande empresa Norbert Odebrecht, né, ficou famosa no Brasil recentemente, por razões não das melhores, mas espero que ela, conforme nota pública, né, a sociedade brasileira se comprometeu a reinventar as suas práticas, e práticas limpas, práticas lisas do ponto de vista moral, para não mais se envolver com escândalos e corrupção,
né? Mas tem aí essa empresa, tem a Queiroz Galvão, grandes empreiteiras nacionais que construíram o nosso país e que ajudaram, né, na construção da infraestruturação do nosso país, isso é reconhecidamente. E nós temos, por exemplo, essa Vital Engenharia Ambiental, só para dar exemplos de grandes empresas onde você pode atuar, mas aí você tem todo o segmento das médias e pequenas empresas que atuam nessa área também e você pode atuar. Empresas que já existem, que estão crescendo, você pode crescer junto, ou você pode ser o empresário, você pode ser o empreiteiro, você pode ser o criador de uma pequena que vai virar média e depois uma grande empresa nacional na área de engenharia ambiental. Então a CMT Engenharia, que atua na infraestruturação, e aí pega toda a parte de engenharia hidráulica e sanitária, de saneamento básico, drenagem, etc. Você pode entrar aí, né? Do ponto de vista salarial, professor, vale a pena? Vale a pena. Especialmente, como eu gosto de brincar, se você pegar a aveia, e quando eu quero dizer pegar a aveia, não me interprete mal. No passado, digamos 10, 15 anos atrás, isso não pegaria bem. 20 anos atrás. Pegar a aveia talvez significasse você ser amigo do prefeito, né? Ser amigo do deputado federal, etc. E isso, lamentavelmente, o que faz com que o nosso Brasil seja tão atrasado. Mas quando eu uso agora esse pegar a aveia, eu quero propor esse pegar a aveia de forma diferente. Quero propor esse pegar a aveia como sendo o encaixe apropriado, saudável do seu networking, ou seja, da sua rede de contatos. Você conhece um profissional que conhece aquele outro profissional e que sabe da sua competência, sabe do seu esforço, sabe da sua diligência, e aí você fica naturalmente conhecido, redes sociais, etc., porque você é um profissional competente. Porque você é um profissional que desde lá do primeiro semestre você desenvolveu uma carreira competente, já reconhecida pelos seus colegas de sala, já reconhecida pelos seus professores. E quando você termina o curso, você já tem 5 anos de experiência, né, de engenharia, um networking rico a partir dos seus colegas e professores. E aí você começa a sua carreira e muitas das vezes os seus professores, os seus colegas são os primeiros a lhe indicarem. Antes de você terminar o seu curso, você fez um estágio. E lá no seu estágio você já começa a ser conhecido na empresa onde você estagiou, por sua competência, pelo seu esforço, pela sua diligência, porque você não come o pão do preguiçoso. E aí você vai adiante na sua carreira, daí a pouco você entra numa empresa e você trabalha com competência, com afinco, com diligência, com perseverança, e aí você, onde passa, deixa a sua marca. Daqui a pouco, você montou um network, aí você diz, não, agora eu já trabalhei, já exerci a profissão, agora eu vou botar a minha empresa. Digamos, que esse seja o seu caminho. Pode ser outro. Mas você botou a sua empresa, e aí quando você botar a sua empresa, você já tem uma rede de contatos. Você, de repente, pegou na sua rede de contatos uma oportunidade para a qual você foi indicado por sua reconhecida competência. Você pega aquele projeto, outro, e outro, e outro. E aí, de repente, alguém diz, olha, eu estou precisando de alguém na área, você indica, eu indico a XY9KB12 Engenharia Ambiental Limitada. A XY9KB12, o pessoal lá é bom. Pode ir lá contratar eles que você vai ter bons resultados. Aí o prefeito, o deputado que está precisando de resolver o problema, o vereador, o outro engenheiro, um gerente de uma área, de uma grande empresa, vai lá e lhe contrata. Olha, eu recebi boas indicações de vocês que eu estou precisando de fazer uma intervenção assim, lá na minha fábrica, lá na minha empresa, lá no meu município. Sim, vamos conversar. E você é contratado. Então você tem tudo isso para poder lidar. Na área, como funcionário, como contratado de uma empresa, a prestação de serviços no setor privado, normalmente o salário do profissional varia entre 6 a 8 salários e meio. Se for 6 salários para 6 horas por dia e 8 salários e meio para 8 horas por dia. No contexto profissional atual, esses valores talvez sejam bem menores. Mas veja, deixa eu lhe dizer, existem 3 classes de engenheiros. Existe o engenheiro júnior, existe o engenheiro pleno e existe o engenheiro sênior, certo? Então, o engenheiro júnior é aquele engenheiro que ele acabou de sair
do curso e ele começa suas primeiras atuações profissionais, ele é engenheiro, ele é competente, ele conhece muita coisa, mas ele ainda está ganhando experiência, ele ainda está contribuindo no nível básico e mínimo ali na sua atuação profissional. Esse profissional tende a ganhar menos, tende a iniciar com menos, às vezes até menos do que esse suposto piso aí. Lamentavelmente, eu faço uma crítica construtiva, nós precisamos avançar politicamente dentro do Conselho Federal de Engenharia, para que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia seja mais atuante na garantia do cumprimento do piso profissional dos engenheiros, tanto na iniciativa privada como na pública. Na pública, de modo geral, se consegue manter, mas eu tenho visto muitas vezes concursos públicos de prefeituras municipais contratando engenheiros ambientais abaixo do piso do engenheiro ambiental. Então isso é lamentável, então às vezes tem que entrar na justiça, todo aquele problema, causa ganha, mas é chato, né? Às vezes o concurso é anulado, o edital, porque o valor era inferior ao piso, mas é preciso avançar nesse aspecto. O engenheiro pleno já vai ter um salário mais próximo aí do piso, né, na prática, eu estou falando isso nesse contexto atual. E o engenheiro sênior, normalmente é aquele engenheiro, né, onde você já tem ali os cabelos brancos para poder rejeitar certas propostas que estão abaixo da sua, vamos dizer assim, da sua expertise, né? da sua experiência acumulada. Então, muitas das vezes, o engenheiro sênior é aquele engenheiro que ganha mais porque ele merece ganhar mais, porque a empresa não está contratando apenas um profissional, está contratando toda uma bagagem que ele tem, que pode ser benefício para aquela empresa, para aquela situação de intervenção. Então, isso é muito variável, isso vai depender do mercado, vai depender das circunstâncias conjunturais, ali, às vezes, infelizmente, também depende da situação estrutural do nosso país. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, para ir finalizando, usando a tabela da CEINFRA como referência apenas, né, se você quisesse atuar como freelancer. Por exemplo, o engenheiro, na tabela da CEINFRA, ele é chamado aqui de engenheiro coordenador, engenheiro júnior, pleno e sênior. Esse sênior, júnior, pleno e sênior, ele é uma designação geral, né? O coordenador, ele está mais restrito ao engenheiro no âmbito da atuação das companhias estatais no âmbito do estado do Ceará. Mas aqui, para você ter uma referência, por exemplo, em 2016, um engenheiro júnior seria contratado, né, algo em torno de, considerando a quantidade de horas que ele trabalha, né, 8 horas por dia, e em um mês de trabalho, 11.103 valor de custo. Se você aplicar um BDI de 20%, né, você teria aí um valor aí de R$13 mil. O engenheiro pleno já seria R$16 mil com BDI 19 mil. O que é BDI? Benefícios e despesas indiretas. É uma taxa que é aplicada sobre o custo do insumo, sobre o custo do serviço, a fim de cobrir as despesas indiretas de determinada execução de serviço e os benefícios, ou bônus, ou o lucro, né, que a empresa vai ter por prestar um serviço, certo? No âmbito do seu contrato. Então, explicado isso de forma muito rápida, você tem aqui o engenheiro sênior valendo R$21 mil, né, e, portanto, R$25 mil quando aplica uma taxa aqui de um BDI de 20%. Isso para mostrar aqui apenas um valor de referência. Por exemplo, digamos que você quer atuar como freelancer, você quer ter uma noção do salário. Você pode pegar a tabela atual, fazer o download lá no site da CEINFRA, é gratuito, você faz o download e você entra lá na tabela de preço de insumos e procura lá engenheiro, é o código I2322, então Índia 2322, você vai lá no código e vai aparecer essa tabela atualizada para os preços atuais, está bem mais do que isso aqui. Olha só, se você pega esse valor, né, e disser assim, não, eu sou um engenheiro júnior, eu estou começando a minha atuação profissional, então pronto, esse valor aqui é o que a companhia precisa paga, é quanto você custa para a companhia, não é o que você vai receber líquido no final do mês, bem entendido isso. Aqui, essa remuneração, ela está onerada pelos encargos sociais, né, da responsabilidade da empresa contratante. Então aí, isso aqui pode servir de referência, diz, olha,
Isso é o que eu valho para a empresa. Então, se eu estou atuando como freelancer, eu também tenho que pagar meus encargos sociais, eu tenho que pagar o valor lá do o meu INSS, porque eu quero me aposentar um dia, né? Eu vou atuar como freelancer, mas eu quero ter direito à aposentadoria. Então, eu tenho que garantir o recurso para pagar isso, para que no futuro, né, se eu não morrer novo, eu me aposente. Pois, muito bem. 11 mil reais. Digamos que esses 11 mil reais, normalmente, está um pouco mais de 100%, 128, 118, tem uma certa oscilação, com e sem oneração, mas na Constituição Civil, por exemplo, chega a 128%, ou seja, ele vai pagar 11 mil reais, vai custar 11 mil reais, mas vai lhe pagar algo em torno de 5, 6 mil reais, certo? 5 mil reais, 4.800, 5.200, por aí, mas vai ter um custo com você de 11 mil reais. Por quê? Por causa dos encargos sociais que são colocados lá, que a empresa tem que pagar por lhe contratar, né? Isso fica lá, vai lá, vários fundos, FGTS, etc., COFINS, PIS, etc., PASEP, no caso dos servidores públicos, mas, enfim, tem todo um custo por fora que a empresa tem que pagar para lhe contratar, lhe paga líquido lá 5 mil e pouco, mas você gasta com você 11 mil como junior. Como pleno, um profissional que já tem aí mais de 10 anos de experiência, 16 mil. E o engenheiro senior é aquele lá, velhão do cabelo branco lá, que acumulou experiência na sua área, né? Certo? Então, por exemplo, para você, professor, se eu quiser atuar como freelancer, quiser fazer um projeto de engenharia, qual é o custo? Bom, para você ter uma referência, é o item 1.3.4 da tabela da CEINFRA, o item Charlie 4584, por exemplo, 4617, né? Você tem aqui a elaboração de projetos básicos de engenharia. Então, tem a unidade técnica, R$ 28,00, sabe? Preço só de referência, né? Tá um pouco mais. Se você aplicar um BDI de 20%, fica R$ 34,00. Vamos dar um exemplo. Digamos que você foi chamado para fazer um projeto de um sistema de saneamento, seja água, esgoto ou drenagem, varia um pouquinho também esse custo, viu? Por causa das complexidades inerentes de cada um. Aí você vai fazer um projeto para 700 habitantes, né? Algo em torno de 1.000 habitantes. E aí você diz, quanto é que eu vou cobrar por esse projeto? É uma forma de fazer, existem várias outras. Você pode pegar aqui, ó, a unidade técnica, são 200, você colocou como unidade o valor por residência. Então, cada residência vai custar R$ 34,00. Então, 200 residências vezes R$ 34,00 daria R$ 6.800. Então, você pode dizer, bom, aqui é uma base para eu começar a negociar. Não é que você vai chegar e dizer, olha, eu só faço projeto por R$ 6.800, se não for por R$ 6.800, não faço de jeito nenhum. Se você fizer assim, você não vai pegar nada, certo? Vá arrumar emprego lá no shopping, lá, para trabalhar na Vivo, na Claro ou numa loja, certo? Não vai pegar para nada. Então, você é uma referência. 6.800. Certo, professor. E aí, a negociação? Bom, aí você pode fazer por 6, fazer por 5.800, 5.500, para não perder o negócio. Mas, professor, eu cobrei 6.800, o cara só quer pagar 2.000. Então, neste caso, você diga, bom, então está muito barato o projeto e pode contratar isso por 2.000, né? Duvido muito da qualidade desse projeto feito por R$ 2.000, mas vai contratar lá o outro colega lá, que lamentavelmente, permita-me dizer, está destruindo, dando um tiro no pé, destruindo a sua própria carreira, né? Ele poderia cobrar algo em torno de 5 a 6.800 reais nesse projeto e ele está cobrando R$ 2.000, né? É uma tristeza, né? Ele vai ter que fazer o projeto, tem a responsabilidade técnica, na anotação de responsabilidade técnica RT, se alguma coisa acontecer, né, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente, ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar os custos do escritório, ele tem que pagar desenhista, custo com cadista, com plotagem, com impressão, internet, ele vai ter que ter vários custos, custo combustível, locomoção para lá e para cá, e ele está cobrando R$ 2.000? Certo? É um absurdo que um projeto que vale 6.800, incluindo todos os seus custos e o know-how, quer dizer, a sua competência profissional, o conhecimento que você acumulou, não só durante o curso, mas suas especializações, não só durante isso, mas os congressos que você participou, os eventos, investiu em cursos,
você está cobrando R$ 2.000. É um absurdo. Existe isso, professor? Existe, né? É uma espécie de, digamos assim, vamos usar essa palavra entre aspas, né? É uma espécie de prostituição profissional, né? É quando você se desvaloriza profissionalmente. Então, dito isto, já vai o meu conselho. Não desvalorizem a profissão de vocês, cobrando bem abaixo do que poderia valer o seu serviço profissional, porque você está num desespero por querer pegar serviço. Se você fizer isso, você vai causar um dano a si mesmo e aos outros. E à sociedade, porque para fazer um projeto tão barato, você vai perceber que trabalhar sobre esse tipo de pressão produz projetos mal elaborados. Projetos mal elaborados criam execuções mal feitas. Execuções mal feitas causam dano não só para a sociedade no nível público, como no privado. Em última análise, isso se reverte para você que também é usuário desses sistemas que você está projetando. Se não é você, é alguém naquela comunidade. Se você olhar a visão macro, você também é o prejudicado. Então não faça isso. Não venda o seu conhecimento, a sua força de trabalho dessa forma. Você vai estar prejudicando a si mesmo e aos outros. O curso de vocês na grade, vocês já conhecem, vai dar a competência de vocês nas várias áreas, né, mas especialmente nessa parte da gestão ambiental, e você vai trabalhar a carreira de vocês, vai poder atuar profissionalmente de forma a contribuir para o sucesso, não só o seu sucesso profissional não, mas para contribuir para as atuais e as futuras gerações. E aí você vai poder, ao longo do curso, ver qual a área onde que você tem mais gosto, e aí poder investir mais naquela área, pagar disciplinas optativas, voltadas para aquela área que você se identificou mais, gosta mais. Qual é a área, como é que eu sei? Qual é a área que eu leio mais artigos? Qual é a área que o tempo, eu nem vejo o tempo passar quando eu estou assistindo às aulas? Qual é a área que eu me vejo, me identifico, me chama a atenção? Pronto, aquelas áreas ali, você começa a investir, começa a conversar com um, com o outro, começa a conversar com o professor, com o outro, começa a ler, pesquisando. Aí quando você se identificar, tenta conseguir um estágio naquela área, mesmo que não seja remunerado. Não, professor, mas eu preciso de dinheiro, eu consegui um estágio remunerado em tal área diferente da que eu gosto. Tá bom, vá lá e por causa disso, aprenda também naquela... É a atuação da engenharia ambiental. Mas vá lá, mas faz o seguinte, consegue uma outra coisa, um outro envolvimento, nem que não seja remunerado, também, terminei o estágio, arruma outro estágio. Não remunerado, mas que seja na área que você gosta, viu? Escuta esse conceito que eu estou lhe dando. E aí você agrega competência, faça cursos, invista. Eu consegui uma bolsa PIBIC, vou receber R$ 400 aqui por um ano, posso renovar até por mais um ano, quem sabe? Consegui aqui um projeto do professor aqui, vai ter uma pesquisa de 2 anos, a bolsazinha de R$ 400, R$ 500, sei lá, acho que é R$ 400 ainda. E aí você pega essa bolsa, né? E aí você já investe na sua carreira, faça cursos da área que você está gostando. Normalmente quando você se envolve com um professor e se envolve com pesquisas com um professor, é mais ou menos na área que você gosta. Mas pode ser que você pegue numa área que você não gosta, porque foi o que apareceu, mas aí você pega aquele dinheiro e investe em cursos online, agora cada vez mais, não é verdade? Cursos online, e aí cursos gratuitos às vezes, mas alguns pagos, invista no curso pago, junta um dinheirinho, compra um computadorzinho bom, né, e tal, e comece a investir na sua carreira profissional. E permita-me concluir essa aula lembrando aquilo que eu costumo dizer aos alunos sempre. Você não é engenheiro ambiental quando você termina o curso e recebe o diploma do CREA, o diploma real. A carteira do CREA, ou quando recebe o diploma do curso para dar entrada no CREA e receber o título, o registro profissional. Não. Você é engenheiro ambiental quando você entra no curso, no primeiro semestre, e você decide tirar
na sua cabeça, na sua mente, um CREA virtual, um CREA mental, um CREA psicológico, certo? Então, eu digo isso baseado naquela frase que diz: o cérebro não sabe a diferença entre uma experiência vivida e uma vividamente imaginada. Ele não sabe a diferença. Que coisa maravilhosa. Vem da psicologia, não é? Então, aquilo que você incorpora psicologicamente, para o cérebro já se torna realidade. Então, programe o seu cérebro agora para ser engenheiro ambiental a partir de hoje, ao longo do curso todinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 10º semestre. Quando você termina e atue como aluno, como pesquisador no PIBIC, como participante de várias coisas no curso, incorpore, você já está atuando, você já é engenheiro ambiental. Não, eu sou engenheiro ambiental. Incorpore o espírito, entende? A atitude, é uma questão atitudinal. Você tira o seu CREA, inventa um número, viu? Inventa um número, diz a engenheiro José Lima de Oliveira Júnior, né? CREA 39822D. Então, cria o seu número, isso é o real, mas cria o teu número de CREA na tua cabeça, né? Eu sou engenheiro ambiental, CREA número 1942D, Ceará. E bota um número grande, viu? Um número acima de 50 mil, né? 59854D. Cria um número. Decore esse número. E final, eu sou engenheiro ambiental, certo? Isso é besteira, professor. Não. Você está dizendo para o seu cérebro que você já é. Viu? E quanto mais vividamente imaginada for a realidade aqui do seu cérebro, o cérebro não sabe, ele vai trabalhar para fazer aquilo acontecer na vida real. Daqui a 5 anos você é engenheiro ambiental, recém-formado, você já é engenheiro ambiental há 5 anos. Porque você atuou profissionalmente durante os 5 anos do seu curso. Faça isso. Esse é um conselho para o seu bem. Funcionou para mim profissionalmente. E tem funcionado para tantos. E eu espero que essa aula, apenas para lhe introduzir na carreira, possa fazer você refletir sobre a sua atuação profissional. Grande abraço.